Não duvide o que Deus pode fazer quando você está lidando com situações complicadas, entediantes e aparentemente irrelevantes e monótonas. Talvez você esteja na sua semana lidando com coisas grandes, fechando grandes projetos, produzindo conteúdo incrível para as redes sociais. Talvez você esteja recebendo elogios, promoções, compartilhamentos. Mas quando você encontra com seus pais, a primeira pergunta que você ouve não é sobre o seu trabalho, mas é: e aí, quando você vai casar? Ou quando é que você vai me dar um neto? Talvez quando você encontra com seus pais, a primeira coisa que ele pergunta, ou a sua mãe, é: quando é que você vai ter um emprego de verdade? Porque por mais que você tenha uma vida espetacular, nada que você faça é suficiente para a sua família. Você talvez se sinta alguém abaixo da média, ou pelo menos é assim que você se sente quando é comparado com aquele irmão, com aquela irmã, ou quando é comparado com seu primo ou prima. Ou talvez com o filho do vizinho e da vizinha. Mas o texto apresenta aqui algo que muda tudo. E essas coisas passam a deixar de ser importantes para José e para mim e para você, se nós olharmos com sinceridade para esse texto. O versículo 21 muda toda a história, porque o versículo 21 diz: ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Eu quero que você pare um pouquinho agora, respire um pouco e pense no poder desta afirmação. Pense no que José está passando naquele momento. Até um minuto atrás, ele estava pensando como é que ele ia fazer para fugir, ir embora, para que proteger a Maria, mas como é que ele ia fugir daquele relacionamento da melhor maneira possível. E agora ele tem um anjo o visitando e dizendo: o bebê que está na barriga da Maria de fato é o Filho de Deus, foi gerado pelo Espírito de Deus, e é você que vai dar um nome para ele, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Que plot twist, que mudança na história, que decisão agora que você tem que tomar, que situação grandiosa está diante de você. O povo de Israel esperava há séculos pelo próximo capítulo da história. Talvez quando José, e lembre que José ele era da descendência de Davi, tanto José quanto Maria, e talvez quando ele era criança, no período da Páscoa, juntava as famílias, eles estavam ali brincando, eles estavam brincando de Davi e Golias, e de repente ele ouviu o vô, a avó contando a história, dizendo: nós somos descendentes do rei Davi. Mas eles não sabem como aconteceu que na família deles, todos ali dali não ia sair nenhum rei. Isso era uma história passada, uma história antiga. Mas eles estavam ali brincando, imaginando. E talvez ali aquela prima distante, a Maria, também ouvia as histórias. E talvez eles ficavam pensando: já imaginou se um de nós se tornasse rei? Já imaginou se um de nós fosse igual a Davi? Talvez aqueles meninos brincando, usando a sua imaginação, brincando de Davi e com seu cavalinho de pau e a espada na mão, dizendo: eu vou derrotar César e eu vou libertar Israel. Afinal, eles eram descendentes de Davi. Essa era a identidade deles. Mas à medida que você vai crescendo, a vida e a realidade tem a sua maneira de trazer você para colocar os pés no chão de novo. Para lembrar que você é apenas de uma família de carpinteiros. E você vai crescendo e agora alguém vai dizer para você: olha, chegou a hora de você parar de sonhar, mas começar a cuidar da vida e fazer aquilo que realmente vai pagar suas contas. Estude, aprenda a lei, seja um bom religioso, trabalhe duro. E quando você estiver pronto, case e tenha uma família. É isso que você pode fazer. Mas naquela noite tudo mudou. Naquela noite, aquelas crianças que um dia brincaram de ser o rei Davi e de lutar contra exércitos no nome de Deus, têm um encontro com Deus e são convidados a pagar um preço que eles jamais imaginavam que eles seriam chamados a pagar.
Mas diante desse desafio, eles também recebem a oferta de um presente que eles jamais imaginaram que eles seriam dignos de receber. Deus os escolhe de um modo inédito e incomum para um chamado singular. Pense bem, Abraão e Sara, eles engravidaram, dando a luz a Isaac, o primeiro filho de onde viria essa semente do povo de Israel, e eles engravidaram na velhice. Raquel era estéril, esposa de Jacó, e depois Rebeca, esposa de Isaac também, e elas engravidaram, dando luz e criando ali as tribos de Israel. Isso também aconteceu com a Ana, mãe do profeta Samuel, e as histórias estavam ali, mas nunca na história se ouviu falar de uma virgem que tivesse engravidado. Nunca na história se ouviu a afirmação, uma virgem conceberá. Isso era algo tão poderoso que mesmo os líderes religiosos, ao ler Isaías 7, achavam que era apenas uma metáfora e não algo para ser interpretado literalmente. E talvez esse seja o problema da religião contemporânea. Eu comecei falando sobre as implicações da sua religiosidade para a vida atual, hoje. E talvez o nosso problema é que na prática, de forma real, nós não olhamos a Bíblia como a palavra de Deus, mas apenas como uma metáfora para a vida. Nós não acreditamos que Deus possa fazer o que nós não estamos preparados para fazer. E por isso que nós não conseguimos viver as coisas rotineiras, é por isso que não conseguimos ser fiéis nas pequenas coisas, não conseguimos lidar com o desconforto da família, do trabalho e da vida privada, não acreditamos que Deus está nos vendo ali, precisamos de um palco, precisamos de fundo verde, precisamos de filtro, mas a fé é confiar que Deus nos conhece e nos ama mesmo sem filtros, e que mesmo nas circunstâncias mais rotineiras, Deus te encontra. E você se encontra não com a ideia de Deus, mas você se encontra com Deus mesmo.